Reboielaço, o boiadeiro tá chamando. Reboielaço, o boiadeiro tá chamando. Olha o boi que não responde, o boiadeiro vai laçando. Seja cavalo, seja montado no touro, o boiadeiro vai na sela, o boiadeiro vai no couro. Ele é laço, ele é gado, ele é berrante, ele é céu, ele é estrela, e da lua ele é amante. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos dar início à nossa sessão de estudos do capítulo 5 do nosso livro, que vai falar sobre boiadeiros na Umbanda. Mito ou verdade? Vamos desvendar este mistério. Mas será que existe mesmo boiadeiro na Umbanda? Boiadeiro? Será? Ou será que isso é uma invenção do povo, das nossas cabeças? Quem sabe, né? Vamos conhecer então um pouco do que diz a trajetória da Umbanda quando se fala de boiadeiro. A propósito, hoje, quarta-feira, dia de Mamãe Ansan e Parrei Ansan. E não tem como não falar dessas entidades maravilhosas que nos acompanham, que usam o arquétipo de boiadeiro no dia destinado a Inhansã. Os boiadeiros existem sim, e são cavaleiros de Inhansã. Respondem a ela, respondem para Mãe Ansan. Os boiadeiros são responsáveis pelo encaminhamento dos espíritos através do arco-íris de Oxumaré. Oxumaré, que é tão devocionado pelos boiadeiros. Sim, Oxumaré, que por eles, os boiadeiros, são devotos. E é exatamente por este caminho, por este lugar, em que eles encaminham os espíritos até levá-los ao juízo, até levá-los ao lugar aonde cada espírito está encaminhando. Cada espírito vai ser levado a este campo de merecimento. Cada espírito é acompanhado, acolhido pelos boiadeiros e levados à sua missão. Os boiadeiros vêm carregando os seus laços, e o trabalho deles é laçar mesmo, laçar os eguns e controlar aqueles bois mais enfurecidos, aqueles eguns que para eles são bois brutos que precisam ser laçados. Os boiadeiros trabalham muito no tempo e na mudança climática. Em seus pontos riscados é comum ver espirais soltando ou prendendo espíritos. É comum ver laços, ver chicotes, símbolos que os representam. Os boiadeiros reforçam sempre a fé, reforçam a esperança, ajudam muito bem na área financeira, pois tem conhecimento da administração de fazenda, sabe como administrar o gado, a colheita, e trabalha, assim como Oxóssi, com muita
fartura. Aqueles que merecem, os boiadeiros fazem viver do melhor, sem deixar faltar nada, pois é disso que eles gostam. Com boiadeiro, nada de miséria. Nada de miséria com eles. Os boiadeiros, eles prendem quiumbas, espíritos obsessores. Os boiadeiros tiram os miasmas, tiram as larvas astrais das pessoas. Os boiadeiros são justiceiros e são muito, muito, muito fiéis. Atendem sempre pelos pedidos de seus filhos. Eu, particularmente, nunca vi um filho de boiadeiro ficar na mão. Porém, trabalham dentro da justiça, mas uma justiça de forma bruta. São trabalhadores, esforçados e prezam muito em cumprir com as suas palavras. Geralmente, apreciam um bom cortesano. Para quem não conhece, um bom vinho. Ou até uma bebida forte, como por exemplo, cachaça com mel de abelha, que eles carinhosamente chamam de meladinha. Gostam de feijão tropeiro, churrasco, abóbora com farofa de torresmo, comidas lá da sua época e que tem uma certa variação dependendo da origem do boiadeiro. Fumam cigarros, cigarros de palha e charutos. Em suas ofertas, suas oferendas, sempre se coloca um pedaço de fumo em rolo, aquele fumo de corda, ou até um cigarro de palha. São donos de uma sabedoria de vida sem igual, bons conselheiros, diretos e simples. Prezam pela humildade. Podem vir tanto nas engiras de caboclo, chamados de caboclos boiadeiros, podem vir cruzados com a esquerda, pois trabalham também no denso, no pesado. E sabem muito bem lidar com esta energia. Afinal de contas, doma, bicho bruto, bicho bravo. Em suas próprias energias, em suas próprias engiras, eles também se fazem presente. E eles vêm assim com a energia pura do boiadeiro. Uma energia pesada. Muitos médiuns relatam que o corpo pesa tanto como o corpo de um boi. Principalmente as partes inferiores, as pernas. Mas isso é próprio do boiadeiro. Os boiadeiros se apresentam bastante de forma diversificada dentro de suas manifestações. Vamos conhecer alguns boiadeiros menino, ainda boiadeiros jovens, como se apresentam. Boiadeiros de Campina, boiadeiros bugres, e assim uma infinidade de outros tipos de boiadeiro, sendo que alguns até trabalham muito próximos aos Exus. Mas olha que interessante. E boiadeira? Será que nesse arquétipo nós conhecemos alguma boiadeira? Será que existe uma boiadeira? Um trabalho tão bruto, um trabalho braçal? Pois é.
Existem sim. Existem boiadeiras mulheres que nessa missão são sim mais raras. Mas existem. Porém, é de difícil incorporação. O acoplar de uma boiadeira é mais difícil do que de um boiadeiro. Mas por que tem esta certa dificuldade? Porque se o boiadeiro é bruto, a boiadeira é mais bruta ainda. Ela é mais pesada. E ela é muito mais direta. E eu, particularmente, tive a oportunidade de ver recentemente uma boiadeira. É brava a coisa. É brava a coisa. É brava. Tive a oportunidade de ver o rosto. Mostrou-se para mim o rosto. Bonito? Não. Bruto. Bruto. Pode até ser que seja uma beleza que nós não estamos acostumados. Uma beleza diferente. Para o meu gosto, eu não posso dizer que é belo, mas posso dizer que é bruto. Muito bruto. Carrancudo. Mesmo. Mas se Lampião, que é Lampião, chamava Maria de bonita, né? Quem sou eu na fila do pão para falar que aquele boiadeiro era mais bonito ou mais feio, né? Enfim. O boiadeiro traz algumas ferramentas consigo. Em alguns terreiros, nós vamos ver muito disso. Em giras de boiadeiro, nós vamos ver muitos materiais. Vamos conhecer alguns instrumentos dos boiadeiros e boiadeiras. Esses instrumentos que eles trabalham são instrumentos de sua raiz. São instrumentos brutos, instrumentos que eles trabalham na terra mesmo, domando os bois. De acordo com a região e de acordo com a posição que o boiadeiro ocupa na hora de trabalhar. Como assim? Vamos tentar elucidar um pouco. Nós temos boiadeiros laçadores. Eles chegam em terra laçando. Eles chegam realmente revoltando o seu laço. O boiadeiro laçador, quando ele faz aquele giro com o laço, ele está recolhendo, ele está laçando, aprisionando toda a negatividade e trazendo o equilíbrio para a engira. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma das primeiras vezes que eu fui contemplado com a incorporação de um boiadeiro, a mãe Denise me colocou na portaria, na porteira. E o boiadeiro que me acompanha não permitiu que ninguém entrasse no solo santo até que ele fizesse o que ele tinha que fazer. Ele abriu o laço dele e todos que iam adentrar ao Campo Santo tinham que primeiro passar pelo laço do boiadeiro. Enfim, era acho que a segunda vez que eu era contemplado com a incorporação deste nosso amigo e não sabia nada sobre boiadeiro, porque do terreiro onde eu vim,
do terreiro do seu Torres, caboclos de Oxóssi e Mãe Zefa, não se tinha o hábito de ter boiadeiro, pelo menos eu não lembro. Então, para mim, era tudo novidade. E esse laço, então, ele represava ali toda a negatividade, né, para trazer o equilíbrio ao trabalho. Bom, existem uma outra vertente de boiadeiro, uma outra linhagem de boiadeiro, que são os boiadeiros berranteiros. São os boiadeiros que utilizam berrante. Qual é a finalidade deles? Afastar quiumbas. Eles tiram as larvas astrais e geralmente trabalham também na porteira. E eles tocam berrante. Vamos conhecer também boiadeiros em alguns terreiros que utilizam chicote. São os chicoteiros. Eles batem e expulsam espíritos trevosos. Não batem no espírito, eles batem o espírito. O que é isso? O que é bater o espírito? Faz estralos, faz sons que amedrontam o espírito, expulsando ele, afastando aquele espírito trevoso, e coloca tudo que deve ser colocado nos trilhos, nos seus devidos lugares. Assim como um vaqueiro mesmo faz com a sua boiada, trazendo a ordem. Esse estralo, este bater, não deixa a boiada estourar, né? A finalidade dele é esse: afunilar as energias e colocar a boiada toda que quer estourar, colocar a boiada toda em linha para que entre um a um. Nos trabalhos de boiadeiro, é muito comum o uso de vela, é muito comum pontos riscados e rezas fortes. Detalhes: rezas aprendidas com preto velho. O boiadeiro, ele aparece na Umbanda por causa dessa miscigenação, né, entre os povos. Bom, vamos lá. Os boiadeiros, eles usam de canções antigas. Eles, em geral, são espíritos de pessoas que, em vida, trabalhavam com o gado aqui na nossa terra. Trabalhavam em fazenda por todo o Brasil. E essas entidades trabalham assim da mesma forma que os caboclos de Oxóssi. Trabalham nas sessões de Umbanda. Aparecem ali trabalhando e trazendo a fartura, trazendo conhecimento, a disciplina. Mas existem também boiadeiros que são encantados. São aqueles que eles aparecem sem a necessidade de ter encarnado em alguma época. Vamos encontrar boiadeiros também encantados. Eles fazem se valer desse arquétipo. Dentro dos pontos cantados pelos boiadeiros, aquelas canções antigas que eles usam, elas expressam o trabalho com o gado, dentro de uma vida simples na fazenda, nos ensinando que a força que o trabalho tem que ser passada. Ela passa, ela vai passando. Ela tem que ser ensinada, ela ensina, ela vai ensinando. Ela traz um ensinamento. E o seu principal elemento,
a sua principal magia, a sua principal força que o boiadeiro traz é a força de vontade. Porque sem força de vontade, nada vai para frente. Vejam bem, quando se fala que boiadeiro trabalha muito com finanças, com administração de bens, de fazenda, de boi, falar, o boiadeiro vai dar dinheiro para mim? Não, lógico que não, lógico que não. O que o boiadeiro vai fazer é ensinar a você o trabalho dentro da sua magia, dentro da magia que o boiadeiro nos coloca na mão. E qual é essa magia? A força de vontade. A força de melhorar a vida, a vontade de melhorar a vida. Mas que vida? A vida farta. Então, o trabalho do boiadeiro realmente é administrar o dinheiro. Ah, é administrar o dinheiro? É administrar o dinheiro. Como? Te dando a oportunidade de aprender a ter força de vontade a melhorar de vida. Senão não adianta. Você pode ter zilhões de dólares, se você não tiver discernimento para lidar com isso, o dinheiro vai se esvair. Mas se você tiver pouco, tiver uma vida humilde e souber administrar, você vai ter fartura sempre. É esse o trabalho do boiadeiro. Nos ensinar a como trabalhar com estes valores dentro de uma vida, dentro de uma vontade de viver e viver uma vida melhor. Os boiadeiros são entidades que representam a natureza desbravadora. São entidades românticas, simples. São entidades persistentes do homem. Aquele homem do sertão, sabe aquela vida simples do homem do sertão? É isso que representa o boiadeiro. Conhecido como caboclo sertanejo. Os boiadeiros, eles podem aparecer como vaqueiros, laçadores, boiadeiros peões, tocadores de viola, mestiços brasileiros, filhos de branco com índio, índio com negro, e assim vai. Daqui a pouco, nós vamos conhecer a história de um boiadeiro em especial que tem esta miscigenação. O boiadeiro, ele representa a própria essência da miscigenação do povo brasileiro. Os nossos costumes, as nossas crendices, as nossas superstições, a nossa fé. Quem já foi em uma festa de peão, quem já foi numa festa de boiadeiro, já viu, já teve a oportunidade de ver que antes de iniciar, eles tiram o chapéu e conversam com Nossa Senhora. E que muitos deles levam ali dentro do seu chapéu, que representa a imagem da mãe. Os boiadeiros, eles nos ensinam muito porque eles aprenderam muito. Mas com quem eles aprenderam? Eles aprenderam com os índios a manipular as ervas e as plantas. Aprenderam com os negros sobre os seus orixás, sobre as mirongas, os feitiços. Aprendeu também com os brancos a respeito das suas religiões. Posteriormente, houve essa mistura entre o índio e o negro,
criando as novas religiões. Aprendeu com o branco a língua, entre outras coisas. São a pura representação do povo brasileiro e de toda a sua miscigenação. São reconhecidos pela forma diferente de dançar. Tem uma coreografia intrincada de passos rápidos e ágeis, tentando escapar do quê? Das pisadas do boi. Nos terreiros de Umbanda, os boiadeiros vêm descendo assim em seu aparelho, como se estivesse laçando o seu gado, dançando, bradando, criando o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de vibração. Com os seus chicotes e seus laços, vão quebrando as energias negativas, vão descarregando os médiuns, o terreiro e as pessoas que serão assistidas. Trazem o fortalecimento da mediunidade. Abre as portas para a entrada dos outros guias e tornam-se grandes protetores, assim como os nossos Exus. Laroie. Alguns boiadeiros usam chapéu de boiadeiro. Outros usam laços. Alguns usam jaleco de couro, calças tipo bombacho. E tem alguns que até tocam berrante em seus trabalhos. Aqui em nossa casa, não usamos este critério, sendo apenas permitido o uso de laços e chicotes. Mesmo porque um berrante em nosso terreiro é meio berrante. Enfim. Os boiadeiros dentro de nossa casa usam os seus apetrechos, mas existem alguns que não são assim tão necessários, né? Alguns apetrechos podem ser até dispensados. Os boiadeiros representam a força de vontade, a liberdade, a determinação que existe no homem do campo e a sua necessidade de conviver e bem com a natureza e com os animais. Sempre de maneira simples, mas com muita força e com muita fé. Como já vimos anteriormente, os boiadeiros são regidos por Inhansã, tendo recebido da mesma a autoridade de conduzir os eguns da mesma forma que conduziam sua boiada quando estavam encarnados. Levam os espíritos, para o seu destino e trazem os bois que se desgarram, trazem os espíritos obsessores, os quiumbas, para poderem acoplarem e levarem ao seu destino também. Levar de volta ao caminho do resto daquela boiada, ao caminho do bem. Suas cantigas normalmente são muito alegres, são tocadas num ritmo gostoso, vibrante. O seu brado é alto e rápido. Porém, o seu brado tem um tom de ordem. É muito comum, numa engira, você está trabalhando lá na engira, de repente, sem motivo nenhum aparente, você escuta um boiadeiro bradar.
Chetua marrumba chet. Chetra. Getroa. Vai boi. Ué, tá ficando doido? O que é isso? Não, são ordens para os espíritos que entram naquele local, e cada brado quer dizer uma coisa. Geralmente ele brada para que esse espírito se retire daquele local, porque não é aquele local que ele tem que estar. Assim, os boiadeiros limpam o ambiente para que a prática da caridade continue sem alteração alguma. Esses espíritos atendem aos boiadeiros pela demonstração de coragem que os mesmos lhe passam, e são levados pelos boiadeiros para locais próprios a serem doutrinados, assim como os bois. Outra grande função dos boiadeiros é manter a ordem, manter a disciplina das pessoas dentro de terreiro, seja ele médiuns da casa ou consulentes. Geralmente, esses boiadeiros, esse tipo de boiadeiro, trabalha juntinho, agregado, lado a lado, e irradiando na força de Ogum. Então, já vimos que todos trabalham na força de Inhansã. Uns Inhansã Oxóssi, outros Inhansã Exu, outros Inhansã Ogum. Mas vamos ver mais coisas aí para frente. Costumam proteger demais os seus médiuns nas situações mais perigosas. São verdadeiros conselheiros. Um boiadeiro vê no seu médium a coragem. Um boiadeiro vê no seu médium a lealdade. Um boiadeiro vê no seu médium a honestidade. E quando ele vê que o seu aparelho, o seu médium, corresponde à coragem, à lealdade e à honestidade, aí sim ele é considerado pelo boiadeiro como filho. Pois ser filho de boiadeiro não é só ter o boiadeiro em sua coroa. Os boiadeiros trabalham para todos os orixás. Olha que interessante! Para todos os orixás. Mas mesmo assim, eles não mudam a sua finalidade de trabalho e são muito parecidos, todos eles, na sua forma de incorporar e na sua forma de falar. Diferente dos outros caboclos. Você vê um caboclo que trabalha na linha de Oxalá, ele parece que é mais calmo. Já um boiadeiro que trabalha na linha de Oxalá, ele é bruto tanto quanto o que trabalha na linha de Exu. Então, muitas vezes, nós só descobrimos qual é o orixá ao qual aquele boiadeiro trabalha através do seu ponto riscado, cantado ou falado, porque as características são sempre a mesma. Os boiadeiros, eles são muito comuns, muito parecidos na sua forma. Olha só, um boiadeiro que trabalha para Ogum, trabalha junto com o orixá Ogum, é praticamente igual a um que trabalha para Xangô. Um que trabalha na linha do orixá Xangô. Apenas cumprem ordens de orixás diferentes. Não observando, no entanto, as características dele.
ele não traz as características de Ogum e de Xangô, ou de Iemanjá, ou de Oxalá, ou de Oxóssi. Ele não absorve essa característica, né? Então, ele se apresenta do jeito que ele é. Do jeito que ele é. A saudação a um boiadeiro é Getruá boiadeiro, ou Xetruá marrombaxê. Olha que interessante. Então, aos nossos amados boiadeiros, que estão aqui entre nós, que estamos nos vendo, Xetruá marrombaxê, Xetruá. E agora, eu vou pedir para nossa filha de Oxum, a Aninha, ler uma coisa muito interessante. E aí, a gente vai tentar junto entender o que é isso. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco do nosso querido boiadeiro Navizzala. No final do século XV, 19. em uma fazenda que ficava na divisa de Piauí e Maranhão, de nome de Senhor do Amor, uma referência a Deus de propriedade de um senhor português, Sebastião dos Anjos, muito católico, abrigava africanos e índios. Como grande parte desses africanos eram de origem bantu, eles chamavam a fazenda de Navizzala, que vem de Nazwa, senhor, e o Zola, amar, amor. Então, Navizzala, senhor do amor. Olha que interessante. Então, o que nós temos aqui? Por volta do século XIX, mais ou menos em 1890, por aí, havia esta fazenda e nessa fazenda, era uma fazenda muito grande, era uma fazenda que juntava ali Piauí e Maranhão. Imagine o tamanho da fazenda. Segundo diz a história, o senhor Sebastião dos Anjos, ele era um português muito católico, e ele abrigava esses vindos da África. Ele abrigava os quilombolas, ele abrigava os índios, aqueles que estavam arrebatados, né? Aqueles que estavam sem ter teto. Ele abrigava na sua fazenda. E diz a história que ele abrigava da seguinte maneira: a fazenda desse senhor Sebastião dos Anjos, ela tinha um nome muito peculiar. O nome dela era Senhor do Amor. Era esse o nome da fazenda dele, Fazenda Senhor do Amor. E ele lidava com agricultura e pecuária. Muita agricultura. Então, quando ele encontrava um negro ou uma família, né, de negros, uma família de africanos, uma família de índios, que não tinha para onde ir, ele então levava para a fazenda, colocava na senzala, que era um lugar muito grande, casa muito grande, mas ele não tinha escravos, ele não aceitava a escravidão. Mesmo com a abolição, a escravidão continuou e continua até hoje, né? Mas ele catava aqueles que foram deixados à margem da sociedade e levava para morar na fazenda dele. Lá ele ofertava a alimentação, ele custeava o teto por algum tempo. Quando esse negro, diz a história, que quando esses negros, esses índios já tinham mostrado confiança,
o senhor Sebastião ofertava para aquele ser ou para aquela família um pedaço de terra, na seguinte condição: eu te ensino a plantar, eu te dou a terra é minha, e você vai comercializar tudo isso que você tem aí. A partir daí, tudo que você plantar é seu. Então você vai viver do que você plantar. A partir de hoje, eu não te alimento mais, e você vai plantar para você comer. E eu não quero nada da sua plantação e nada do seu gado. É seu. É seu. Então, o Sebastião dos Anjos, o que aconteceu? Além de ser uma pessoa muito boa, ele mantinha o camarada por algum tempo, até que o camarada aprendesse a plantar, a colher, dava a terra que era dele, né? E falava pro cara: não é sua não, é minha, mas eu não quero nada. Não quero nada em troca. Eu só quero que você aprenda a viver. E aí deixava o camarada lá pro resto da vida. E aí nasceram algumas cidades, né, que estão ali entre esses dois estados. Está ali na divisa de Piauí e Maranhão. Essa fazenda, então, foi tomando proporções muito grandes, e aí os próprios negros, que não falavam o Yorubá, não falavam português, mas falavam o banto, transcreveram este nome da fazenda, Senhor do Amor, porque ele falava do amor de Deus, né? Era uma referência a Deus. Eles transcreveram este nome, Senhor do Amor, em Nausua Uzola, passado para português, Navisala. Então, quando nós nos deparamos com um boiadeiro Navisala, o boiadeiro não se chama Navisala, ele é um boiadeiro Navisala. O que é isso? Ele é um boiadeiro oriundo daquela região. Ele é um boiadeiro que ele sofreu muito, mas ele aprendeu com a forma do amor. Ele aprendeu a ser um senhor do amor. Então todo boiadeiro Navisala é um senhor do amor. É um boiadeiro que trabalha em prol do amor. E nós temos aqui na nossa casa um representante de Navisala. Por enquanto, é só isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana com mais um podcast. Muito obrigado, fiquem na paz de Oxalá. E lembrem-se, sempre terá um boiadeiro para te trazer fé e fartura. Axé.